Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O amanhecer despontava sobre o aeroporto de Nova York, tingindo as janelas do terminal de um rosa pálido. No hangar privativo, um Gulfstream de última geração brilhava sob as luzes artificiais, uma promessa de luxo e velocidade. Os motores ronronavam suavemente, como se estivessem ansiosos para decolar. Os poucos passageiros presentes se aglomeravam no corredor estreito, procurando seus assentos, enquanto a impecável tripulação fazia os ajustes finais. Entre eles estava Isabella Johnson, de 52 anos, negra, com o rosto esculpido por elegância e autoconfiança. Seu penteado impecável, os óculos de sol perfeitamente posicionados no nariz e a postura ereta revelavam uma mulher acostumada a impor respeito sem precisar pedi-lo. Ela vestia um terno creme impecavelmente cortado e suas mãos delicadamente cuidadas seguravam a alça de sua bolsa Hermes. Ninguém a bordo sabia que ela não era apenas uma passageira. Isabella era dona do avião, bilionária e chefe de um império industrial internacional. Do outro lado da cabine, Jessica White, comissária de bordo há 5 anos, observava Isabella com uma mistura de hostilidade e nervosismo. Jessica, na casa dos 30, loira de olhos claros, havia crescido em uma cidade onde o preconceito racial era comum. Cada gesto de Isabella lhe parecia uma provocação. Sua autoconfiança, sua calma, seu sorriso simples e educado, tudo parecia exagerado, arrogante. Assim que o avião decolou, o ar-condicionado criou uma leve corrente de ar e Isabella, sem pensar, deixou cair sua pasta com documentos de trabalho no chão. Jessica, também sem pensar, inclinou-se para a frente abruptamente, agarrou o braço de Isabella e, num gesto impulsivo, deu-lhe um soco no rosto. O impacto ecoou pela cabine silenciosa. Os passageiros congelaram, sem palavras. O avião, símbolo de riqueza e poder, acabará de se tornar palco de uma humilhação brutal. Isabella, assustada, levou a mão ao rosto, os olhos arregalados primeiro de surpresa, depois de raiva. Um silêncio pesado se instalou. Jessica, confusa, mas orgulhosa do que considerava uma surra bem merecida, não fazia ideia de quem era sua vítima. Os passageiros murmuravam, alguns discretamente sacando seus celulares para filmar a cena, outros desviando o olhar, desconfortáveis. Naquele exato momento, o avião deixou de ser apenas um meio de transporte. Tornou-se o lugar onde o preconceito e a violência gratuita colidiram com uma verdade invisível para Jessica. Isabella, por sua vez, já conhecia o caminho da vingança silenciosa. Em seus olhos brilhava a certeza de que aquele ato impensado custaria caro a quem a havia ferido. O que Jessica não sabia era que Isabella Johnson não era apenas uma passageira, ela era a dona do avião, uma bilionária respeitada e temida no mundo dos negócios. E logo, a realidade atingiria Jessica com muito mais força do que ela jamais poderia imaginar. O silêncio pesado que se seguiu ao tapa pareceu durar uma eternidade. Os passageiros prenderam a respiração, enquanto Jessica White, a comissária de bordo, recuou ligeiramente, o rosto vermelho de orgulho deslocado e confusão. Ela estava convencida de que havia feito cumprir o que chamava de regras da cabine, completamente alheia à magnitude de sua ação. Isabella Johnson não se moveu imediatamente. Seus dedos tremeram levemente enquanto tocava o rosto, mas seus olhos escuros e penetrantes fixaram-se em Jessica com uma intensidade gélida. Cada músculo de seu rosto expressava uma mistura de surpresa, indignação e cálculo. Ela sabia exatamente o que ia fazer. Com licença, Jessica murmurou timidamente, como se essas palavras pudessem apagar o choque de sua ação. Mas Isabella não respondeu. Ela se levantou com uma lentidão calculada, cada movimento refletindo uma autoridade natural que causou um arrepio na espinha da tripulação. Os passageiros inclinaram-se discretamente para a frente, curiosos e chocados, enquanto Isabella caminhava em direção a Jessica. O ar na cabine parecia mais pesado, e a cada segundo a tensão aumentava. "Você me bateu?" Isabella disse calmamente, cada palavra saindo com precisão, como um golpe silencioso, mas mais poderoso que o soco de Jessica. Jessica empalideceu. Sentiu a respiração presa na garganta. Esperava raiva, talvez lágrimas, mas não essa calma intimidante. Eu só queria. Ela gaguejou, mas Isabella levantou a mão para interrompê-la. "Não diga nada", respondeu Isabella com voz firme e gélida. "Você nem sabe com quem está lidando." Jessica sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A sensação de desconforto se espalhou pela cabine. Os passageiros trocaram olhares, alguns começando a perceber que não se tratava de um incidente comum. Isabella fez um gesto discreto em direção ao celular,
que estava apoiado na mesinha do encosto da poltrona. Uma notificação silenciosa alertou sua assistente pessoal em terra. Um vídeo ao vivo do incidente acabará de ser enviado. Em questão de segundos, a realidade a atingiu. A comissária de bordo havia humilhado o dono da aeronave, um bilionário influente cujo nome poderia destruir carreiras. Vou deixar você pensar no que acabou de fazer, Jessica White, disse Isabela em um tom que não admitia discussão. Mas saiba disto, eu nunca perdoo injustiças. E nunca as esqueço. Jessica, com o rosto pálido e as mãos trêmulas, percebeu que seu mundo acabará de virar de cabeça para baixo. O orgulho que sentirá momentos antes se transformará em um medo paralisante. O simples fato de ter agredido Isabella Johnson agora poderia lhe custar a carreira, e muito mais. Isabela voltou calmamente para o seu assento, colocou as mãos na bolsa Hermes e, com um sorriso simples, quase imperceptível, recuperou a compostura natural. O resto do voo transcorreu em um silêncio pesado, onde cada movimento de Jessica era observado com uma intensidade quase ameaçadora. Nesse voo que deveria ter sido comum, uma mensagem acabava de ser escrita: nenhuma arrogância, nenhuma violência gratuita, especialmente contra aqueles que não conhecemos. Fica sem consequências. E para Isabela, o jogo mal tinha começado. O voo prosseguiu, mas a atmosfera na cabine havia mudado completamente. Cada movimento de Jessica White era agora minuciosamente analisado. Cada sorriso forçado parecia vazio, cada palavra calculada. Ela sentia um peso invisível sobre si, um julgamento silencioso corroendo-a por dentro. Ela ainda não sabia que a mulher que havia agredido tinha o poder de destruir sua carreira num instante. Isabela sentava-se com uma graça silenciosa, sem falar com ninguém. Mas por trás dos óculos escuros, seus olhos observavam tudo. Os gestos desajeitados de Jessica, o nervosismo da tripulação, as reações dos passageiros. Cada detalhe seria anotado, memorizado. Cada momento seria uma peça no quebra-cabeça de sua vingança. Quando um passageiro pediu um copo d'água, Jessica se apressou em servi-lo. Isabela, em tom calmo, porém firme, disse simplesmente: "E Jessica, você poderia verificar se o compartimento de bagagem está devidamente fechado antes de servir?" Era uma frase inocente, mas proferida com a fria precisão de uma mulher acostumada a dar ordens. Jessica obedeceu imediatamente, vermelha de vergonha e confusão, pressentindo que algo estava errado. Ao abrir a porta do compartimento, percebeu que Isabela havia sutilmente permitido que ela verificasse cada canto da cabine, sob o olhar atento de todos os passageiros. Cada erro, cada hesitação agora era visível, e a humilhação que infligira a Isabela começava a se voltar contra ela. Isabela não disse mais nada. Simplesmente pegou sua bolsa, tirou um pequeno caderno e uma caneta e começou a anotar cada detalhe do incidente. Naquele momento, ela ainda não buscava um confronto direto. Estava preparando sua estratégia silenciosa e metódica. Jéssica sentiu o olhar dela sobre si, mas não conseguia entender por que a mulher parecia tão calma, tão perfeitamente no controle da situação. Então, Isabela fez um movimento sutil. Ligou para sua assistente no local por meio de um aplicativo seguro e gravou um breve vídeo do incidente. Não para compartilhá-lo imediatamente, não. Esse vídeo seria seu recurso mais valioso. Ela sabia que nas próximas horas, essa evidência poderia transformar a situação de Jessica em um pesadelo público. Com o passar dos minutos, Jessica sentiu sua confiança desmoronar. Os passageiros, embora desconhecessem a verdadeira identidade de Isabela, pressentiram que algo sério havia acontecido. A comissária de bordo, geralmente orgulhosa e segura de si, tornou-se desajeitada e hesitante, consciente de que agora estava sob o fogo invisível de uma mulher que jamais perdoava. E naquele voo cruzando o Atlântico em alta velocidade, Isabela sabia que mantinha Jessica numa gaiola invisível. Sua vingança não seria imediata, mas seria total, e cada movimento de Jessica só aceleraria sua queda. O jogo tinha acabado de começar. O Gulfstream agora voava acima das nuvens e a cabine, embora luxuosa e silenciosa, vibrava com uma tensão quase palpável. Jessica White, a comissária de bordo, não conseguia mais ignorar o peso do olhar de Isabela. Cada gesto seu parecia observado, analisado, anotado. Sua mente estava turva e o medo crescia lentamente, como um veneno que ela não conseguia mais conter. Isabela, sempre calma e perfeitamente composta, fez um sinal para sua assistente pelo telefone. Alguns segundos depois, a voz do alto-falante ecoou pela cabine. "Senhoras e senhores, temos um anúncio especial a fazer." Jessica deu um pulo. Os passageiros trocaram olhares curiosos, e ela sentiu as mãos suarem. Ela ainda não sabia que Isabela tinha acabado de assumir o controle total da situação.
Isabela levantou-se elegante, os saltos tilintando no chão da cabine. Em um tom perfeitamente medido, ela declarou: acho que é hora de esclarecer algumas coisas. Vocês presenciaram um incidente, e alguns de vocês podem tê-lo filmado. Eu simplesmente quero que todos entendam que eu não sou um passageiro comum. Jéssica sentiu o coração parar. Cada palavra caía como uma guilhotina. Isabela continuou: eu sou Isabella Johnson, proprietária desta aeronave e diretora da Johnson Industries, que possui diversas empresas ao redor do mundo. Um murmúrio percorreu a cabine. Os passageiros se inclinaram uns para os outros, incrédulos. Jéssica, porém, permaneceu paralisada, com a garganta seca, incapaz de proferir uma palavra. A verdade acabará de atingi-la, mais brutal do que qualquer tapa. Jessica White, disse Isabela, aproximando-se gentilmente, eu entendo que você agiu sem pensar, mas agredir alguém por causa de sua origem é inaceitável. E neste caso específico, é um erro do qual você se arrependerá pelo resto da vida. Os passageiros pegaram seus celulares. Alguns haviam filmado o incidente, mas Isabela, ainda no controle da situação, acrescentou calmamente: acho importante que você veja a situação como ela realmente é. Com alguns gestos simples, Isabela ativou uma transmissão ao vivo em uma rede social segura, projetando o vídeo do incidente para que todos os passageiros pudessem ver claramente quem havia agredido quem. Jéssica empalideceu, percebendo que sua humilhação não era mais privada. Cada olhar dos passageiros parecia julgá-la, e ela compreendeu com horror que sua carreira e reputação haviam acabado de ruir em questão de minutos. Lembre-se sempre, concluiu Isabela, com os olhos fixos nos de Jéssica, que você nunca deve bater em alguém sem conhecer sua identidade ou seu valor. E acima de tudo, nunca subestime aqueles que você considera vulneráveis. Jéssica, petrificada, permaneceu imóvel enquanto um silêncio pesado se abatia sobre a cabine. Os murmúrios dos passageiros ainda ecoavam, mas Isabela havia recuperado a compostura. A lição fora aprendida. E a vingança, embora silenciosa até então, atingira seu ápice. No ar, a milhares de metros acima do solo, Isabella Johnson acabará de transformar uma humilhação em um triunfo estrondoso. E Jessica White entendeu, tarde demais, que a vida podia mudar num instante, especialmente quando se atropelava a pessoa errada. Após o anúncio público, o silêncio na cabine tornou-se quase ensurdecedor. Jessica White permaneceu imóvel, incapaz de desviar o olhar de Isabela. Suas mãos tremiam, e ela sentia cada passageiro a examinando como se tivesse cometido o crime mais imperdoável. Isabela, por sua vez, manteve-se notavelmente calma. Ela sabia que a primeira humilhação havia sido um aviso. Agora era hora de mostrar a Jéssica que as consequências iam muito além de um simples momento de constrangimento. Jéssica, disse Isabela com um sorriso frio, vou te dar uma chance de corrigir seus erros. Jéssica, confusa e aterrorizada, gaguejou. Eu posso me desculpar. Um pedido de desculpas não basta, respondeu Isabela. No seu mundo, a reputação é tudo. E hoje, ela está destruída. Sem dizer mais nada, Isabela pegou o celular e enviou uma mensagem para vários contatos influentes na indústria da aviação e em redes sociais profissionais. Em poucos minutos, imagens e vídeos do incidente, mostrando Jéssica agredindo o dono da aeronave, começaram a circular, acompanhados de um texto explicando a gravidade da situação. As reações foram imediatas, ligações, notificações e mensagens inundaram sua caixa de entrada, e Jéssica percebeu que sua carreira havia desmoronado em minutos. As companhias aéreas para as quais trabalhava começaram a duvidar de sua confiabilidade, e alguns contatos profissionais cortaram toda a comunicação. Mas Isabela não parou por aí. Ela convidou Jéssica para ficar durante o resto do voo, mas sob estrita supervisão. Cada gesto era agora controlado, cada movimento observado. A comissária de bordo percebeu que o controle que pensava ter sobre a cabine havia sido completamente revertido. Veja bem, disse Isabela calmamente, agredir alguém por preconceito não destrói apenas essa pessoa, destrói também quem agride. E você vai conviver com isso todos os dias da sua vida profissional. Jéssica, dominada pela vergonha e pelo medo, aprendeu a lição tarde demais. Isabela, por outro lado, recuperou a compostura e o conforto, como se nada tivesse acontecido. Os passageiros, impressionados e chocados, testemunharam uma dramática inversão de papéis. A vítima se tornará autoridade incontestável, e o agressor perderá todo o poder. Quando o avião pousou em Miami, Isabela desembarcou graciosamente. Jéssica, de cabeça baixa, seguiu-a em silêncio, consciente de que sua carreira acabará de sofrer um golpe irreversível. Os passageiros ainda cochichavam, alguns tirando fotos para se lembrarem daquele momento único.
Isabela, impassível, entrou em sua limusine e desapareceu no luxo e na segurança de seu mundo, deixando para trás uma lição gravada na mente de todos que testemunharam o incidente. O que deveria ter sido um assalto de rotina transformou um tapa na cara em uma lição de vida inesquecível para Isabella Johnson. E Jessica White aprendeu, da pior maneira possível, que subestimar alguém por causa da cor da pele e do status aparente pode ser um erro fatal. O poder, a paciência e a estratégia de Isabella triunfaram, e a história daquele tapa tornou-se uma lenda entre os passageiros e os profissionais da aviação. Um lembrete de que toda ação tem suas consequências e que ninguém é verdadeiramente vulnerável.